Olá, mamães, tudo bem? Bom, eu sou a Bruna, sou responsável pelo canal Mamãe Avalia. Então, quem já acompanha a gente um pouquinho, já viu que a gente faz testes e reviews de alguns produtos. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu relato de parto, né? Se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve. Tive o meu filho no Hospital Sepaco, tá? A minha gravidez ela não foi uma gravidez planejada, né? Na hora, quando eu descobri, assim, foi um susto muito grande, mas foi o melhor susto da minha vida. Então descobri que estou grávida. E agora, né? A primeira coisa que passa na cabeça das mamães é onde vou ganhar o meu filho, né? E isso também passou na minha cabeça. Em que hospital eu vou escolher? Na época eu era nova na empresa que eu trabalhava, então foi realmente um medo muito grande, porque normalmente os convênios têm aquele tempo de carência, né? Tem o tempo de carência em que quem é nova assim, na empresa normalmente não consegue utilizar para grandes situações como um parto, por exemplo. Graças a Deus, a empresa que eu trabalho, tinha um projeto de convênio assim, bem flexível. Então, o meu parto era possível sim dentro do convênio. Ufa, fiquei muito feliz. Então, começou a busca pelos hospitais. O meu convênio, ele é intermédica. Então, quem conhece sabe que normalmente tem alguns hospitais da rede própria da Intermédica que são que eu poderia utilizar para poder fazer o parto. Como eu moro na Zona Oeste, né, os mais comuns seriam aí o Renascença, o Sacré-Cœur, aí tinha alguns outros que eram fora da rede, mas que eu também não conhecia, nunca ouvi falar, como o Portinari, e aí tinha também esse que é o Sepaco. Confesso que eu não conhecia nenhum deles, então a minha primeira ideia foi fazer uma visita em todos, para poder ver a estrutura, ver como funcionava, enfim. O único que eu consegui fazer a visita foi no Sepaco, então um ponto positivo para o Sepaco. Bom, essa visita no Sepaco só poderia acontecer a partir da 25ª semana de gestação, né? Eu fiz o agendamento, consegui fazer a visita. Fomos eu e meu marido, a gente foi muito bem atendido. Eles mostraram assim todo o hospital, absolutamente tudo, todos os leitos, os tipos de leitos, mostraram todas as salas que eu iria passar, enfim. Foi assim uma visita muito legal. A pessoa que me atendeu, não lembro o nome dela agora, mas foi uma pessoa incrível também, vendeu muito bem o hospital, vendeu muito bem o peixe. E aí eu acabei optando pelo Sepaco. E uma das coisas que eu achei mais incríveis é que assim, eles trabalham com um projeto chamado Parto Adequado. Então, se a mãe quer um parto normal, eles vão te ajudar a ter um parto normal. Se a mãe quer uma cesárea, eles vão te ajudar também na cesárea. Diferente de alguns hospitais que a gente sabe que tem aquela máfia, né, da cesárea, que é sempre cesárea, nunca você pode, não tem como. Então, como eu tinha o desejo de ter um parto normal, então foi mais um ponto positivo para o Sepaco. E acabamos optando por ele, por todos esses motivos. O hospital era um pouco longe da minha residência, mas, enfim, eu optei mesmo assim. Bom, então, qual era o procedimento? Por volta já pro final da gestação, né, por volta das 38 semanas, a mãe tinha que ir até o hospital fazer uma consulta para poder identificar o seu parto adequado e também expor a sua vontade versus a análise do médico. Bom, eu tinha uma gestação de alto risco, eu tive a pressão alta, né? Então, eu tinha bastante medo de ter o parto normal por conta disso. Eu passei por alguns médicos obstetras e alguns, inclusive, me
colocaram muito medo falando a respeito do parto normal versus bebês grandes, versus pressão alta, versus você não ter abertura. Então, assim, eles colocam muitos medos para que a mãe não tenha o parto normal. É uma pena, né? Porque, bom, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, não é uma coisa de outro mundo não, né? Mas enfim, então com 38 semanas eu fui até o hospital e passei pela consulta, falei que eu gostaria de ter o parto normal. Como eu levei todos os meus exames, todo o histórico do que eu já tinha feito, como o meu desejo era parto normal e eu estava com alto risco da pressão alta, o médico considerou que 38 semanas já estava ok e que a gente poderia agendar a indução. Por que a indução do parto normal? Porque eu não tinha dilatação, não estava com sinal de... não tinha bolsa estourada, não tinha nenhum sinal de trabalho de parto. Então, o médico me indicou a indução do parto. Confesso que eu nem tinha pesquisado muito sobre isso, então eu não sabia exatamente quais seriam os prós e contras. Ele me explicou muito bem, falou sobre esses tabus, né, esses mitos que os médicos normalmente falam de não ter passagem, do bebê ser grande, não sei o quê. E ele tirou todas as minhas dúvidas e todos os meus medos também. Basicamente, para quem não sabe, a indução é remédios que são dados via intravaginal ou na veia, né, para que faça com que o trabalho de parto aconteça e assim venha acontecer o parto normal. Bom, então decidimos assim. Bom, no dia 16/7/2018, eu fui para o hospital, que foi a data que eu tinha marcado com o médico para poder fazer essa indução. Chegando no hospital, eu achei um pouco bagunçado, porque assim, eu imaginei que eu teria que já ter aquela cena de filme linda, né? Entrando linda, maravilhosa, na recepção, só dando o meu RG, fazendo o cadastro, dando a entrada e indo pro meu quarto e tá tudo certo, né? Só que não. Eu tive que passar pelo pronto atendimento, o PS, e nesse PS um novo médico fez uma nova análise. E aí foi quando começou o problema, porque assim, eu achei bastante bagunçado, porque o médico basicamente ignorou o histórico anterior, basicamente ignorou o que o médico anterior havia falado e disse que eu não estava em trabalho de parto, que eu não tinha nenhum sinal disso e que eu poderia voltar para casa e continuar esperando, né? Só que assim, eu já tinha dado entrada na licença maternidade na minha empresa, já tinha comunicado, já estava tudo certo para que o parto acontecesse, para que eu me internasse naquele dia para acontecer a indução e acontecesse o parto. Então eu tive que fazer um pequeno barraco, digamos assim. Tive que brigar pelos meus direitos e falar, olha, não, desculpa, mas o médico havia falado que hoje aconteceria a minha internação. Então eu expliquei para ele toda a situação, falei que já tinha dado entrada na minha licença maternidade e que eu não poderia seguir daquela forma, simplesmente voltar para casa e tá tudo certo. Bom, o médico então fez essa nova análise, conversou com os superiores dele, né? E aí, enfim, finalmente começou o processo, tá? Eu cheguei no hospital, era por volta das 10 horas da manhã. Eu só fui me internar às 18. E isso assim, com fome, cansada, estressada. Então foi bem complicado. Essa demora, ela aconteceu basicamente porque, além dessa questão que eu tive que esperar, o médico pedir autorização, blá blá blá, também assim, eles estavam esperando o leito para que eu subisse pro quarto. Então demorou muito mesmo. Tanto é que eu fui me internar só às 18. E mesmo assim eu fui para um quarto que era provisório, não era o meu efetivo ainda. Então a gente estava com mala, com um monte de coisa e teve que ficar levando de um lado para o outro até que tivessem o meu quarto efetivamente, né? Bom, no dia 17, já por volta das 1 hora da manhã,
Eles me desceram para o centro cirúrgico e aí sim nós iniciamos o processo de indução do parto. Bom, eles começaram com um remédio que é aplicado via intravaginal, realmente não me recordo do nome, tá? Mas assim, as contrações, assim que ela aplicou, as contrações começaram a vir. E nesse momento eu ainda estava sem nenhuma dilatação, sem contração, não tinha estourado o bolso, eu estava normal. Bom, então depois que foi aplicado esse remédio, eu comecei a sentir as contrações de forma muito leve, tá? Muito leve mesmo, assim, sangue saindo, fiquei assim bem... acho que era ansiedade também, né? E assim, cardiotoco fazendo a cada momento. O cardiotoco, para quem não sabe, é uma fita que eles colocam na nossa barriga, junto com um instrumento que faz a medição dos batimentos cardíacos do bebê. E o batimento cardíaco versus contrações, né? Então são dois equipamentos, na verdade, que eles colocam, um mede o batimento cardíaco e o outro mede as contrações. E esse exame, ele era feito a cada hora. Então toda hora vinha uma enfermeira fazendo esse exame em mim. Bom, então assim, quando ela aplicou esse primeiro comprimido, eu realmente não senti muita coisa, somente o sangramento que começou forte, vinham algumas contrações, mas muito leve. Assim, a estrutura do hospital foi bem legal, assim, com referente a café da manhã, almoço e jantar, porque eu tava morrendo de fome, super saborosas, era de hospital, né, então não tinha um pouco de sal, mas assim, comidas bem gostosas, que eu consegui comer café da manhã, almoço, jantar, tudo certinho. Como a gente estava na área de centro cirúrgico, a refeição era só pra mim, lá no centro cirúrgico. O meu marido, ele também teve as refeições, mas ele tinha que sair, ou seja, tirar toda aquela vestimenta, fazer todo um processo para ir comer, que era no refeitório junto com a equipe médica. E aí ele comia, voltava, tinha que colocar todas a vestimenta de novo para poder voltar e ficar lá comigo. Mas tinha sim todas as refeições para ele também. Bom, por volta das 22 do dia 17/7, os médicos optaram por entrar com a ocitocina. Então, o que é a ocitocina? Era um soro que eles colocaram direto na veia, que fazia, digamos que um segundo nível de indução. Então, e gente, esse soro de verdade, ele não é de Deus. Nossa, doía demais, assim, demais. Segundo meu marido, ele até falou que eu quase virei a cama de ponta cabeça, de tanto que eu chacoalhava e apertava e gritava segurando ela. Bom, mas com esse soro eu consegui finalmente alcançar os 9 centímetros de dilatação. Senti muita dor. Bom, e isso assim, todo esse processo de muita dor, nada de anestesia, tá? Por enquanto eles não tinham liberado anestesia, e tem um motivo. Por quê? Porque a anestesia, ela mascara as contrações. Então eles não me deixaram eu receber anestesia nesse período, somente depois dos 9 centímetros de dilatação. Isso já era por volta de meia-noite, tá? Só que, assim, nesse momento eu fiquei com bastante raiva, porque a médica, assim, eram vários médicos, tá? Não me recordo, a cada 6 horas mais ou menos, acontecia a troca de plantão. Então vinha um novo médico, examinava, e cada um tem um posicionamento, cada um tem uma ideia do que fazer. Então, assim, esse é um dos lados ruins de ter pego o plantonista, né? Não ter pego para quem tem um médico seu também, que queira levar para o hospital, que tem essa possibilidade. Bom, então nesse momento eu fiquei com bastante raiva, porque assim, o médico estava com 9 centímetros de dilatação, sentindo muita dor. O médico me liberou a anestesia, só que nesse momento aconteceu a troca do plantão. E o outro médico que começou a me atender, ele foi bem ignorante, né? Ele ficava, segura aí, espera. Era um rapaz bem jovem, muito jovem. Então ele me deixou assim, esperando.
E eu morrendo de dor, pedindo pelo amor de Deus, e meu marido ia lá, chamava ele, ó, senhor aguarda, que quando chegar o momento certo eu vou lá verificar e vou lá ajudá-la. Então, assim, esse momento foi bem complicado. Então, de meia-noite, só às 2 horas da manhã do dia 18/7, que eles finalmente me colocaram anestesia. Eu tava com tanta dor, que não passava. Parecia que eu não sentia anestesia. Ela entrava, as dores paravam, mas logo depois eu já não sentia mais nada. Assim, digo, não sentia mais anestesia, então a dor voltava com muita força. Então, assim, eu recebi reforço de anestesia umas 3 vezes, porque eu começava a sentir muita dor de novo, eu falava, pelo amor de Deus, eu preciso de mais. Ele vinha e aplicava mais. Por volta das 6 horas da manhã do dia 18, teve uma nova troca de plantão, tá? E aí entrou um outro médico. Isso eu já estava na sala do parto normal, já estava toda a estrutura pronta, já estava tudo pronto, porque eu já estava com a dilatação final. Eu já estava pronta para ganhar um neném, já estava pronta ali na posição para poder só fazer os empurrões, né? Só fazer as forças para poder empurrar o bebê e ele nascer. Isso às 6 horas da manhã. Só que aí aconteceu a troca do plantão. Então entrou um novo médico, eu estava sendo atendida por um outro, e entrou um outro. Esse outro fez todo o procedimento de novo, fez cardiotopo, fez o toque, fez toda a avaliação dele, e aí ele barrou, falou, olha, negativo, esse bebê não vai nascer de forma normal. Aí eu já entrei em estado de choque, eu chorava demais, fiquei extremamente chateada, porque eu passei praticamente 24 horas em trabalho, sentindo dor, né, em trabalho de parto, para alcançar finalmente os 9 centímetros de dilatação. Quando eu alcancei, o médico chega e fala, não vai ser. Então, assim, eu fiquei muito chateada mesmo, mas foi, assim, uma decepção pessoal mesmo, porque, óbvio, eu queria que o bebê viesse ao mundo da forma dele, da melhor forma possível, que fosse melhor para ele e que não tivesse nenhum problema. E foi isso que o médico me explicou. Ele falou, olha, se a gente continuar tentando normal, pode ser que tenha problema. O cardiotoco, ele já estava com o coraçãozinho, o batimento do coraçãozinho dele já estava caindo. Ele estava muito alto ainda na barriga, não estava baixo. A bolsa não tinha estourado. Então, assim, estava com 9 centímetros de dilatação, mas não é só isso que envolve o parto, né? Tem muitas outras coisas, e essas outras coisas eu não passei, digamos assim, no teste. Então, ele estourou a bolsa, identificou que já tinha o mecônio, ou seja, ele já tinha feito cocô dentro da barriga. Então, ele começou a entrar numa fase de sofrimento. Então, assim, era o momento, não dava para esperar mais. Então, nesse momento, eu entrei numa cesárea de emergência. E às 8h18, finalmente nascia o Emanuel. Assim, o hospital ele não tem aquela opção que alguns hospitais maiores como Santa Joana e o Redidor, né, o São Luís, tem da família assistir o parto através do vidro, né? Não tinha essa opção. Então, basicamente, a gente estava na sala só eu, meu marido e os médicos, anestesistas, enfim, as pessoas que deveriam estar. Não teve como ninguém assistir. Eu tinha feito um plano para poder fazer toda a cobertura do parto com foto, com vídeo, mas infelizmente não foi possível também, porque assim, era um fotógrafo especializado que fica dentro do hospital mesmo. É tipo um fotógrafo credenciado. É só ele que pode, só essa equipe que pode fazer essa cobertura de parto lá dentro. Eu tinha já feito o planejamento com eles, que eu faria essa cobertura. Porém, assim, com todas essas 24 horas de trabalho de parto, de idas e vindas, de vai, não vai, a gente já estava tão cansado, eu e meu marido, a gente já estava muito cansado e a gente imaginou que talvez as fotos e as filmagens que viessem nesse momento
não dariam assim aquela sensação de alegria que deveria dar, né? Não seria tão bonito quanto a gente esperava. Então a gente optou por deixar guardado só no nosso coração, na nossa memória, e que a gente possa contar depois para o nosso filho todo esse processo, sem ter fotos e vídeos. As fotos que nós temos são fotos amadoras, que a gente tirou com o celular mesmo na hora, mas foram as melhores, assim, que poderiam ter sido feitas, né? Eu vou colocar para vocês uma foto aqui, um pedacinho do vídeo que nós fizemos, e foi assim o momento mais mágico e mais especial da minha vida. O nascimento do meu filho foi assim um marco. Naquele momento eu realmente nasci. Nasceu uma mãe, nasceu uma nova pessoa, nasceu uma nova Bruna. Foi para mim assim o momento mais marcante da minha vida. E assim, o meu marido ele tem uma aflição muito grande de cortes de sangue. Então ele entrou na sala no momento que o médico estava cortando a minha barriga. Ele disse que nesse momento ele quase desmaiou. E quando ele estava saindo, eles estavam costurando a minha barriga. Então ele viu um pouquinho também daquele horror, né? E ele fala também que nesse momento ele achou também bem complicado. Bom, depois do nascimento então, o Emanuel eles fizeram aqueles primeiros testes nele, fez toda a limpeza e ele foi encaminhado para o berçário para fazer toda a higienização e tudo mais. E eu fui encaminhada para anestesia. Bom, esse momento do berçário o pai, nesse momento quando o neném vai para o berçário, o pai é liberado para ir no quarto pegar os itens, o kit de berçário do neném, que são as primeiras roupinhas, primeira fralda, um cobertorzinho para ele, né? E aí o papai tem que ir lá no quarto buscar essas coisas e levar no berçário, para que o neném seja devidamente vestido e tudo mais. Lá no berçário eles não deixaram o Diogo acompanhar o banho dele e nem mesmo deixaram ver, né, os procedimentos que estavam sendo feitos nele. Então assim, eles pegaram o neném, mostraram no vidro. O meu marido conseguiu tirar 1, 2 fotos, alguma coisa muito simples. Depois eles fecharam a cortina, fizeram toda a higienização, as coisas que teriam que fazer nele. E só depois disso colocaram ele no bercinho e aí sim abriram essa janela, essa cortina, e aí deixaram para o meu marido ficar vendo e tudo mais. Enquanto isso, eu estava em processo de recuperação na enfermaria. Então, eu estava me recuperando da anestesia. Foi muito simples a recuperação. Eles basicamente me deixaram num cantinho de repouso, na maca ainda. Me deixaram quietinha lá e só me perguntaram se eu estava conseguindo mexer as mãos e os pés. Eu disse que ok, fui liberada. Mas esse momento foi assim, muito importante, porque foi o momento que eu consegui descansar um pouco. Estava tão cansada, eu consegui dormir um pouquinho, muito rápido. Eu consegui dormir e descansei, me recuperei para poder aguentar depois o baque. A única questão que eu achei assim bem ruim é que eles não respeitaram a hora de ouro. Então eles não deixaram eu amamentar o meu filho assim que ele nasceu. Eu tive que aguardar o momento que eu fui pro quarto. Somente no quarto que eu pude amamentá-lo. Detalhe, enquanto eu estava me recuperando da anestesia, gente, eu sentia tanto calafrio, meus dentes batiam um no outro e eu ficava tremendo, senti realmente muito, muito frio. Não sei porquê. Eu acredito que por conta da anestesia mesmo, né? Algumas enfermeiras não pareciam ser nenhuma especialista de amamentação, mas elas tinham bastante cuidado e bastante interesse em ajudar. Então elas me ajudaram quanto a posicionar o bebê, quanto a pega, me ajudaram bastante com relação à amamentação. Mas para mim era nítido que não eram especialistas, mas elas deram assim, todo um direcionamento
e me ajudaram bastante com isso. Bom, a alimentação no quarto do papai e da mamãe. Aí sim, o papai e a mamãe fariam a alimentação no quarto, né? Assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que quando eu fui pro quarto, eles perguntaram se a gente não gostava de alguma coisa. Então, por exemplo, eu não gosto de comer feijão. E eu falei, não gosto de feijão. E eles adaptaram um cardápio para mim, sem feijão, mandavam sempre uma sopa ou algum item extra, tá, no lugar da sopa. Achei bem interessante isso, bem legal, assim, o carinho e o cuidado deles com a gente. Bom, as visitas, elas poderiam ficar até as 10 horas da noite. É, Como eu estava longe da minha casa, então eu sabia que não iria tanta gente. Ahn, então as visitas elas poderiam ficar até as 10 horas da noite mais ou menos. Eu tive visita que ficou até meia-noite. Eles não ligaram porque tinham poucas pessoas. E eu pelo menos não tive nenhuma limitação de quantas pessoas poderiam ficar no quarto. Como eu disse, tinham poucas pessoas, né? Mas subiam assim em torno de 4 pessoas mais ou menos, tranquilamente no quarto, tá? E eles podiam ficar até as 10, como eu falei. Bom, as enfermeiras elas eram muito atenciosas, elas vinham assim a todo momento dar remédios, fazer cuidados com o meu filho e me ajudar também com tirar dúvidas. Eu poderia chamar elas no momento que fosse, que elas vinham, me atendiam, me ajudavam. É, Sempre que elas iam entrar no quarto, elas batiam com o maior carinho, sabe? Sem ignorância. Então, no quarto que eu fiquei, tinha um sofá bem grande para o meu marido dormir. Segundo ele, foi um sofá bem confortável. Ele tinha um processo de abrir o encosto, que aí ele ficava inteiriço, né? Então, ele coube inteiro no sofá. Tudo legal, bem confortável também, segundo ele. E dentro do hospital já tem um cartório, então a gente já registrou o Emanuel lá mesmo. Tem uns horários definidos e a quantidade de senhas por dia. Então eles indicam que o papai saia bem cedo no dia que for registrar, for fazer o registro, e já pegar essa senha e ficar lá aguardando. É muito rápido. O meu marido foi assim, foi bem rápido ele fazer o processo de registro do meu filho. E ainda mais que é dentro do hospital mesmo, precisa pegar carro, sair, voltar, enfim. O hospital também deu um kit super fofinho pra gente, com fralda, pomada e uma bolsinha super legal também, super fofa, que a gente ganhou do hospital. E assim, o quarto era muito grande, pra mim eu achei muito grande. Tinha uma TV, geladeira, tinha um guarda-roupa bem grande também, bem espaçoso. Uma mesinha para poder sentar, fazer as refeições, ou se tipo, o papai quisesse trabalhar, alguma coisa do tipo, poderia também. O banheiro também grande, bem espaçoso. E assim, as minhas considerações quanto ao hospital são as melhores. Apesar de ter tido esse problema, esses desencontros de informações em alguns momentos de médicos e de enfermeiros, né? Às vezes esse momento, alguns momentos assim, aquela falta de carinho, de cuidado, mas eu acredito que foi melhor do que eu imaginava, assim. Eu acho que são situações que acontecem mesmo, que poderia viver em qualquer outro hospital, até talvez no Santa Joana, no São Luís. Então, eu acredito que foi perfeito do jeito que foi, não foi o parto normal como eu gostaria, mas eu tentei, dei o meu máximo, fui até o meu limite, fui até onde dava, até o limite do meu filho, porque eu também não iria colocar ele em risco por uma vontade minha, né? Eu tinha colocado nas mãos de Deus pedindo que ele viesse da forma que ele deveria, que fosse melhor para ele, que não o prejudicasse. Então, ele nasceu da melhor forma possível. Recomendo o CEPACO, principalmente para aqueles que têm o convênio da Intermédica, que não tem tantas opções tantas boas opções, né, da rede
que não tem tantas opções da rede própria, tá? Então eu realmente indico muito o Hospital Cefaco. Eu tive um atendimento excelente, tanto na entrada quanto na saída. Deixar aqui o agradecimento ao Hospital Cefaco, que nos acolheram e nos ajudaram. Eu tive um parto ótimo, apesar de todos os pequenos probleminhas. Foi ótimo, meu filho tá bem, eu tô bem, a minha cesárea ficou perfeita, não tive nenhuma queloide, não tive nenhum problema. Inclusive, se você tiver alguma dúvida e quiser questionar, perguntar alguma coisa, eu conseguir ajudar, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa a sua dúvida que eu vou tentar responder e ajudar. Bom, então é isso. Um beijo e até a próxima!